Vivemos em um tempo curioso, nunca tivemos tanto acesso à informação, tantas ferramentas para nos conectar, tantos recursos que prometem otimizar cada segundo do nosso dia. E, paradoxalmente, nunca fomos tão reféns da pressa. É como se o mundo inteiro tivesse se transformado em uma esteira rolante que nunca para. A cada dia somos empurrados para frente por obrigações, metas, comparações e expectativas. O relógio não é mais apenas um marcador de horas, mas é um tirano invisível que dita o que devemos fazer agora, daqui uma hora, daqui 30 minutos. E pior ainda, como nos devemos sentir quando não fazemos. A consequência disso é clara, começamos a perder a capacidade de simplesmente estar no momento, de sentir a vida como ela é, sem a necessidade de transformá-la em produtividade ou resultado. Quantas vezes você já se pegou vivendo um acontecimento importante, uma festa, uma viagem, ou até mesmo apenas um almoço em família, e em vez de se entregar à experiência, estar ali, conversar, viver o momento, você se pega registrando para redes sociais, ou pensando em uma lista interminável de tarefas que vai vir amanhã, que vai vir no seu trabalho, uma meta para bater. Isso não acontece por acaso, isso é um fruto da sociedade que valoriza mais a performance do que a presença. Filósofos já alertavam esse risco, eles diziam que o ser humano, ao se perder no ritmo frenético do cotidiano, acaba vivendo o que se chamava de inautenticidade. É um estado em que estamos sempre fugindo de nós mesmos, sempre projetados para o futuro, sempre ansiosos pelo que vem, mas incapazes de nos ater no presente. Esse esquecimento do agora não é um detalhe, é uma das raízes da nossa insatisfação existencial. E quando você para pra pensar, faz sentido. Se o passado já foi e o futuro ainda não chegou, o único espaço em que a vida realmente acontece é no presente. Mas se não estamos aqui, então aonde estamos de fato? É como se desperdiçássemos a nossa própria vida correndo atrás de uma promessa que nunca se cumpre. O filósofo Seneca escreveu: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Ele não se referia a desperdiçar bens materiais ou oportunidades externas, mas sim desperdiçar o tempo com tudo menos com aquilo que realmente está diante de nós. Esse é o drama silencioso da modernidade. Confundimos viver com planejar a vida, confundimos existir com correr. Estamos sempre adiando a felicidade, sempre acreditando que quando chegarmos em tal lugar, conquistarmos tal objetivo ou resolvermos tal problema, aí sim vamos começar a viver de verdade. Mas essa linha de chegada é ilusória, porque quando alcançamos algo, imediatamente surge outra meta, outro desejo ou outro vazio. Mas no fundo o que nos falta não é tempo. O que nos falta é presença. A presença é a única realidade que não nos pertence, e ainda assim é justamente aquilo que nós deixamos escapar. Não porque ele seja curto, mas porque não aprendemos a habitá-lo. Muitas vezes acreditamos que estamos vivendo de acordo com o que é importante para nós, mas percebemos que a maioria da parte do nosso tempo e energia é direcionada para aquilo que na verdade não traz tanto equilíbrio e felicidade real. É como se estivéssemos correndo em uma esteira, muito esforço, muito suor, mas sem sair do lugar. A sociedade atual construiu uma hierarquia de prioridades que, em muitos casos, não conversa com as necessidades mais profundas do ser humano. Trabalhar incessantemente, produzir sem parar, estar sempre conectado, manter uma imagem perfeita nas redes sociais, tudo isso é colocado como em primeiro plano, como se fosse algo vital. Mas será que realmente é vital? Se olharmos mais de perto, vemos que boa parte das nossas prioridades são impostas de fora para dentro. Não nasce da nossa essência, mas de uma pressão social que nos faz acreditar que ser alguém está diretamente ligado à quantidade de coisas que acumulamos ou à forma que somos vistos. O problema é que, quando aceitamos isso sem questionar, acabamos colocando em segundo plano o que realmente importa: o descanso, a saúde mental, os momentos de conexão genuína com pessoas e até o simples direito de não estar fazendo nada por alguns minutos. Coisas básicas que sustentam o bem-estar acabam sendo empurradas lá pro fim da lista, como se fossem luxos quando na verdade deveriam ser a base de tudo. Filósofos como Epicuro já alertavam sobre isso. Ele dizia que muito se perde ao confundir o que é necessário com o que é superfluo. Para Epicuro, a verdadeira felicidade não estava em conquistas grandiosas ou em status, mas na simplicidade: comer quando se tem fome, descansar quando está cansado, estar ao lado de pessoas queridas. Nada disso exige correria ou metas inalcançáveis. Ainda assim, nós escolhemos todos os dias dar mais importância ao que consome do que ao que nutre. E essa distorção de prioridade não passa despercebida pelo corpo e pela mente. Quando vivemos em função de metas externas, mais ignoramos a nossa necessidade interna. Sentimos os sinais, com certeza: ansiedade, sensação constante de vazio, irritação, insônia. É como tentar abastecer um carro com combustível errado. Ele até pode andar por um tempo, mas logo começa a dar sinais que algo não vai bem. O mesmo acontece conosco quando damos prioridade com o que não sustenta o nosso equilíbrio. Colocar no topo não aquilo que nos vendem como essencial, mas aquilo que silenciosamente nos dá força para existir. Momentos de pausa, o cuidado com a saúde, conversas que nos fazem rir sem motivo, a contemplação da vida sem pressa. Porque quando aprendemos a valorizar essas pequenas coisas, a vida deixa de ser apenas um acúmulo de tarefas e começa a se tornar uma experiência. O presente ganha cor, textura, significado, e é aí que o bem-estar se fortalece, não em correr atrás de tudo, mas em dar importância ao que muitas vezes a sociedade insiste em dizer que não é prioridade. Vivemos em um tempo, em uma era, que nunca teve tanta ferramenta pra gente se conectar. E também a gente nunca esteve tão distraído.
As notificações piscam sem parar, a avalanche de informação nos atinge de todos os lados, e a nossa mente acaba sendo sequestrada pelo que está acontecendo de fora de nós. Quantas vezes você já percebeu que pegou o celular só por um segundo e quando viu, meia hora tinha passado? Esse tempo não volta, e de verdade, a cada instante que estamos presos a distrações, deixamos de viver aquilo que realmente estava diante de nós. Filósofos como Heidegger falavam que o ser humano tende a cair naquilo que ele chamava de cotidianidade inautêntica. Viver de forma automática, perdido em tarefas, ruídos, distrações, sem perceber o próprio existir. Isso soa atual? Não. Passamos dias inteiros ocupados, mas, ao fim, temos a sensação que nada foi realmente vivido. É como se estivéssemos estado presente fisicamente, mas ausente de alma. Distrações em si não são um problema, o problema é que o lugar que elas ocupam em nossa vida. Uma pausa para refletir, assistir a algo ou conversar superficialmente pode ser saudável, mas quando isso se torna a regra, quando já não conseguimos ficar sozinhos com nossos pensamentos por alguns minutos, estamos diante de um sintoma. Temos medo do silêncio, fugimos agora porque o agora pode nos confrontar de verdade. É nesse ponto que o excesso de distrações começa a corroer o nosso bem-estar. O psicólogo Mihaly, criador do conceito flow, mostrava que a verdadeira satisfação vem da imersão completa em uma atividade. Esse estado de fluxo em que perdemos a noção do tempo porque estamos absorvidos pelo presente, dificilmente acontece quando nossa atenção está fragmentada em mil pedaços. Só conseguimos vivê-lo quando acolhemos, conscientemente, desligar as distrações e mergulhar em algo que nos importa. Olha ao redor, quantos momentos significativos já foram perdidos porque estávamos distraídos em alguma tela? Quantas conversas profundas não aconteceram porque nossa mente estava ocupada em outro lugar? E quantas vezes você deixou de notar um detalhe simples, mas belo, como a cor do céu ou o sorriso de alguém que você gosta? Ou quantas vezes você não viu a cor linda do céu ou o sorriso de alguém que você gosta porque estava ocupado demais olhando notificações do celular? Estar presente exige coragem para enfrentar o silêncio, para dizer não a distrações que parecem inocentes, mas nos roubam. Não se trata de demonizar a tecnologia ou o entretenimento, mas de devolver a eles o lugar que eles merecem, ferramentas, não donos do nosso tempo. A cada vez que escolhemos desligar o excesso de estímulos e nos reconectar com o agora, fortalecemos a nossa saúde mental e emocional. É nesse espaço, livre de barulho, que conseguimos ouvir o que realmente a vida tem a nos dizer. Bom, até aqui falamos sobre compreender o tempo, revisar prioridades e reconhecer o peso das distrações, mas nada disso ganha força se não transformarmos a reflexão em uma ação concreta. Estar presente não é apenas um estado mental, é uma prática diária, construída nas pequenas escolhas que fazemos. É decidir todos os dias que agora tem valor e merece atenção. Um ótimo ponto de partida é criar rituais de presença. Pode ser algo simples, como acordar e passar os primeiros 10 minutos do dia sem mexer no celular, apenas respirando, vivendo o agora. Ou ainda estabelecer momentos de refeição sem distrações, aquele momento em que você almoça, que você janta, que você toma seu café sem mexer no celular, apenas você e você mesmo. Esses gestos parecem muito pequenos, mas são realmente eles que moldam o hábito de viver o presente. Aristóteles falava sobre a virtude do meio termo, o equilíbrio entre os extremos. Viver o agora não significa abandonar a responsabilidade nem negar o futuro, mas encontrar um ponto de harmonia em que o presente é valorizado sem culpa. Essa harmonia só é possível quando fazemos escolhas conscientes, reduzir as distrações, valorizar os instantes simples, reservar tempo para estar com pessoas que amamos. No fundo, tudo se resume a uma decisão: continuar vivendo no piloto automático ou assumir o controle da própria atenção. Quando escolhemos estar presente, ganhamos algo que o dinheiro nenhum pode nos comprar: a memória de momentos bem vividos. Afinal, no leito de morte, dificilmente alguém dirá que gostaria de ter passado mais tempo na frente do celular, ou correndo atrás de metas superficiais. O que permanece são experiências reais, os olhares trocados, os instantes que estivemos inteiros. Portanto, a arte de viver o agora se constrói no cotidiano. Não é uma mudança drástica de um dia para o outro, mas um exercício constante, um passo de cada vez, um instante de cada vez. E a cada vez que escolhemos viver o presente, escolhemos viver de verdade, criar boas memórias.